Sejam todos bem-vindos ao canal Foco na Palavra. Hoje vamos falar de outro assunto pouco pregado nas igrejas, que é como ser guiado por Deus. Você já se perguntou se a decisão que está prestes a tomar é realmente da vontade de Deus? Será que Deus ainda fala conosco hoje, mostrando o caminho certo a seguir? Muitas pessoas vivem angustiadas, com medo de errar nas decisões da vida. Seja no casamento, na escolha de um emprego ou até mesmo em uma mudança de cidade. Mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto tão importante na nossa caminhada cristã, quero te dar uma dica. Se você tem interesse em aprender a fazer vídeos como este, ou quer descobrir como ter uma renda extra online e honesta, na descrição deste vídeo tem 2 links com dicas que podem te ajudar muito. E se você quer se aprofundar ainda mais na palavra, o pastor Luciano Subirá tem um curso intensivo de teologia com outros mestres da Bíblia que vai te ajudar a compreender as Escrituras em profundidade. O link também está na descrição. Antes de seguirmos, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Assim você ajuda o Evangelho a alcançar mais pessoas. 1. Jacó, o homem que não se moveu sem a voz de Deus. O primeiro exemplo de quem foi guiado por Deus está em Gênesis, capítulo 46, versículos 1 ao 4. Jacó, já idoso, recebe a notícia de que seu filho José, que ele acreditava estar morto, estava vivo no Egito. O coração de pai se encheu de emoção, de saudade e desejo de reencontrar o filho amado. Mas antes de tomar a decisão de ir ao Egito, Jacó buscou a confirmação do Senhor. O texto diz: "E partiu Israel com tudo o que tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação." Jacó tinha o coração de um pai cheio de amor, mas também o temor de um servo fiel. A palavra hebraica usada para consultar ou buscar aqui é darash, que significa buscar com diligência, examinar profundamente, pedir direção divina. Ele sabia que nem todo desejo humano, por mais puro que pareça, é necessariamente a vontade de Deus. 2. Os reis de Israel que consultaram a Deus. Ao longo da história de Israel, os reis que foram bem-sucedidos eram aqueles que consultavam ao Senhor antes de agir. Davi. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 4, Davi perguntou ao Senhor se deveria atacar os filisteus que guerreavam contra Keila. O texto diz: "E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus. E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila." Mais adiante, no versículo 4, ele consulta novamente e Deus confirma. Davi não se movia sem direção divina. A palavra hebraica para consultar é sha'al, que significa pedir, interrogar, buscar uma resposta direta de Deus. Em outra ocasião, em 2 Samuel capítulo 5, versículos 19 e 23, Davi pergunta 2 vezes ao Senhor se deveria atacar os filisteus. Na primeira, Deus diz: "Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos." Na segunda, porém, Deus muda a estratégia e diz: "Não subirás, mas rodeia por detrás deles." Isso mostra que a estratégia de ontem não é necessariamente a direção de hoje. Deus queria ensinar a Davi dependência e sensibilidade à sua voz. Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 3 e 15, Josafá também consulta a Deus quando cercado por exércitos inimigos. Ele proclama um jejum em todo Judá e ora buscando direção.
O Espírito do Senhor responde por meio de Jaziel: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus queria ver em Josafá fé e submissão total, e ele foi guiado à vitória sem sequer precisar lutar. Saul. Em contraste, o rei Saul foi reprovado porque deixou de consultar a Deus. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 diz: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não consultou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi. Saul perdeu o trono porque preferiu depender de si mesmo. Deus não guia quem não quer depender dele. 3. Jesus, o exemplo perfeito de dependência. Nem mesmo Jesus fez algo sem antes consultar o Pai. Em João capítulo 5, versículo 19, ele declara: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. A palavra grega usada para ver é blepo, que significa observar atentamente para imitar com precisão. Jesus vivia em total comunhão e dependência da vontade do Pai. Se o próprio Filho de Deus não fazia nada sem consultar o Pai, quanto mais nós precisamos buscá-lo em oração antes de tomar decisões. 4. Paulo e a direção divina em Atos 16. Em Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10, Paulo e seus companheiros tentaram pregar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Passa à Macedônia e ajuda-nos. Paulo obedeceu imediatamente à direção divina. Como resultado, uma mulher possessa por um espírito de adivinhação foi liberta, Atos capítulo 16, versículos 16 ao 18, e o carcereiro de Filipos e toda a sua família foram salvos, Atos capítulo 16, versículos 30 ao 34. Obedecer à direção de Deus não apenas abençoa a nossa vida, mas também liberta e transforma outras vidas. 5. Consultar a Deus nas decisões da vida. Casamento, mudança de endereço, escolha de emprego. Todas são decisões que moldam o futuro. Por isso, consultar a Deus é um ato de sabedoria e submissão. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus é Pai, e como Pai, ele deseja o melhor para os seus filhos. Ele sabe quem é a pessoa certa para casar, o melhor lugar para morar e onde trabalhar. Essas decisões afetam toda uma vida e Deus quer nos guiar não apenas para o nosso bem-estar, mas para o cumprimento do seu propósito e salvação de almas. Ser guiado por Deus não é um privilégio de poucos, é uma promessa para todos os que vivem em comunhão com Ele. Mas só será guiado quem aprender a esperar, ouvir e obedecer. Assim como Jacó, Davi, Josafá, Paulo e o próprio Jesus, devemos buscar a direção divina antes de qualquer decisão. Quando aprendemos a depender de Deus, Ele nos guia por caminhos seguros. Mesmo que não sejam os mais fáceis, serão sempre os melhores. Se essa palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa aprender a ser guiado por Deus. E não se esqueça, na descrição deste vídeo estão os links para o curso de teologia do pastor Luciano Subirá e também 2 formas honestas e eficazes de gerar renda online. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.